A história começa no território de Ardell, nesta pequena província-propriedade que não é diferente de um deserto mágico. Um bebê nasceu na parteira e informou à mãe que o bebê é um menino viril e se parece com o proprietário. Esta parteira perguntou se a dona da casa pensou em um nome para a criança. Ela chamou a criança de Luen. Ele é Luen Ardell. O bebê era tão fofo que a mãe esperava que seu filho fosse uma luz para o mundo do lado de fora do prédio. Alguém pode ser ouvido dizendo que irá para os 8 Lagos Luen. Ardell sabia que era diferente dos outros desde criança, enquanto segurava um livro e ouvia a conversa de 2 homens. O senhor disse ao subordinado para fazer o melhor para adquirir bons serviços marítimos. O subordinado garantiu ao senhor que Luen chamou o subordinado. O senhor começa. Ele disse ao senhor começa a não ir para a rua perto da Montanha Sul, já que o fluxo de mana era estranho lá. O senhor Baggins perguntou o que ele quis dizer e ele olhou para o senhor. Mais tarde, as nuvens escuras vieram com vários relâmpagos e chuva forte. O senhor esperou por ele na porta, já que ele estava atrasado. O senhor ficou preocupado. O senhor Baggins pediu desculpas e explicou que era porque ele percorreu um longo caminho. O senhor perguntou se algo aconteceu. O senhor Baggins compartilhou que ele foi capaz de se esquivar de um infortúnio graças ao jovem mestre, o que deixou o senhor confuso. O senhor Baggins explicou que ele foi capaz de evitar a rua perto da Montanha Sul por causa do que o jovem mestre disse. Então ele descobriu que o local foi atacado por homens-fera. O senhor ficou surpreso. O senhor Baggins mencionou que todos que foram lá caíram em perigo, mas ele não. E foi graças ao jovem mestre que ele perguntou ao senhor se seria porque o jovem mestre poderia sentir o maná no ar. O senhor respondeu que não tinha certeza, mas se fosse esse o caso, Luen seria o futuro de Ard começando naquele dia. Luen continuou mostrando talento para a magia. Ele sentiu mana AOS 6 e AOS 7 anos ele conseguiu manifestá-lo. No ano em que completou 10 anos, chegou ao programa e teria discurso do representante estudantil. Luan superou incontáveis filhos de famílias de prestígio na Academia de Magia Ignat, a melhor academia de magia do Reino Radiano. Ele era anunciado como o orador da turma. Ele finalmente se inscreveu como orador da turma de Val com o título de gênio. Ele fez um juramento na frente de todos. No início ele ficou impressionado, mas pensou que seu nome aumentaria o status de sua família. Mas isso era o quão longe poderia ir na área de treinamento. Seu instrutor pediu que ele demonstrasse as habilidades de orador da turma. Ele atendeu imediatamente. No primeiro dia de aula descobriu que não é o melhor, não mesmo o segundo melhor. Ele manifestou a chama na mão, mas ficou grande e o dominou. O instrutor disse a ele para liberar o fogo, mas ele não conseguiu. Ele lutou para controlar a chama enquanto se perguntava o que havia de errado com todos. Surpreso com o que aconteceu a seguir, transtorno de evocação mágica. O corpo de Luen não tinha a habilidade inata de liberar magia mesmo a apenas 1 metro de distância de seu corpo como um mágico. Seu corpo era literalmente o pior. Levou apenas um momento para as pessoas descobrirem que ele veio de uma família comum que não tinha talento. Então a atitude das pessoas ao seu redor mudou rapidamente quando ele foi passando no corredor. Alguém esbarrou nele intencionalmente. Um amigo desse aluno perguntou ao aluno quem esbarrou nele se ele estivesse bem. Ele acrescentou que está preocupado com seu amigo, já que seu amigo acabou de tocar em um deficiente bastardo, e ele estava preocupado que seu amigo também ficasse incapacitado. O aluno que esbarrou em Luen respondeu que é melhor ele se lavar. Luen foi rotulado como a pessoa incapaz de magia, um homem manchado que não conseguia nem fazer magia na academia de magia. Para aqueles que tinham inveja dele, seu estado atual era o do aluno que esbarrou. Ele perguntou o que ele estava olhando. Esse estudante arrogante estava prestes a dar um soco em Luen, enquanto proferia palavras degradantes para ele e para esse tipo de pessoa. Luen era o melhor brinquedo que eles poderiam ter. Alguns momentos depois, alguém deu um soco na parede. Era Luen. Ele se deixou apoiar por uma parede em um lugar isolado. Ele chorou toda a sua frustração e preocupação em se tornar um mágico. Luen Ardell, o nome que havia se inscrito na academia com as melhores notas. O nome era mais promissor do que qualquer outro. O nome era mais diligente do que qualquer outra pessoa. Mas graças a essa maldita maldição, o gênio mágico que entrou na academia com as notas mais altas virou numa magia. Foi assim que tudo acabou. Ele entrou na escuridão, mas parou e narrou que foi assim que ele pensou que tudo terminaria, sem sequer poder imaginar que haveria um milagre no final de desespero. Uma janela de notificação mostrou que o artefato do jogador foi ativado. A janela de status foi desbloqueada. Luen estava flutuando na galáxia, e o jogador do artefato foi ativado. Ele finalmente recuperou a consciência e perguntou onde ele estava. Sentiu como se estivesse nas profundezas da água. O sistema lhe disse que ele é a encarnação de Draa, o destruidor de mundos. Ele se perguntou o que isso significava, e então percebeu algo desconhecido diante dele.
Uma grande figura coberta por um manto azul que olhou para ele e revelou olhos vermelhos brilhantes. Ele perguntou se estava sonhando, mas sabia que era muito vívido para ser um. Os lábios deste homem se moveram e Lúen percebeu que ele estava tentando dizer algo. Seus olhos viram várias cores, até revelarem mais cores que refletem em suas pupilas. Vamos voltar algumas horas atrás, antes que esse incidente acontecesse na sala de treinamento da academia. Lou Ardell foi chamado pelo instrutor e lhe pediram para lançar uma bola de fogo e acertar o Fireball. Uma magia de combate que qualquer aluno da academia deveria ser capaz de lidar facilmente. Mas para alguém incapaz de magia como o Luin, é uma tarefa tão difícil. Ele parecia sombrio enquanto ficava preocupado se conseguiria fazê-lo desta vez. O instrutor o comando para começar. Ele decidiu não desistir e estava esperançoso de que desta vez poderia funcionar. Ele queria fazer isso a todo custo. Ele estava firme que ele vai fazer isso. Os outros alunos ficaram surpresos com o tamanho de sua bola de fogo. Eles se perguntaram se aquela mana é realmente possível para um humano. Observaram atentamente. Lúen pensou consigo mesmo que se ele continuasse assim, ele seria capaz de ter sucesso. Mas ele sentiu algo familiar que o fez amaldiçoar. Ele rezou para si mesmo aguentar, mas continuar o fez gemer até vomitar. O professor chamou o nome dele e ele respondeu que não poderia. Agai Hyle o instruiu a liberar. Ele respondeu que não vai deixar a mão dele. Agai Hyle o empurrou, lembrando-o de que agora ele faz parte da turma de formandos, e se ainda não puder lidar com magia tão simples como Fireball, ele não passará no teste de graduação. Hyle disse a ele que ele está destinado ao fracasso. Ele absorveu esse pensamento, pediu desculpas e prometeu que iria praticar um pouco mais no teste prático de tiro. Eles devem criar 10 bolas de fogo e acertar o alvo várias vezes. Nosso MC, que não consegue nem descarregar magia e muito menos acertar um alvo, nunca pode se tornar um mágico de terceira categoria. Um aluno riu e falou sobre como não serve para nada. Entrou na academia como o melhor aluno da turma. Todos fofocavam sobre ele. Alguns até comentaram que ele deveria dar. Alguns o descreveram como o idiota da academia. Lúen sabia disso desde um humilde nobre local como ele entrou na academia como orador da turma. Causou sentimentos de inferioridade e ciúme entre seus pares, oriundos de famílias de prestígio, que se tornaram uma razão suficiente para eles serem hostis com ele. Ele poderia lidar com o bullying, mas a realidade de que ele não tinha mais esperança começou a derrubá-lo de sua própria fundação, que é outra além da maldição que tem acorrentado. Ele caiu nos últimos 6 anos, transtorno de evocação de mana, embora ele tenha resistido bem, até agora. Ele começou a se perguntar com frequência quanto tempo poderia aguentar no futuro. Alguns momentos depois, os alunos do corredor da academia falaram sobre como foi o exame, mas Luan não, já que ele está sozinho. Então alguém falou com ele, chamando-o de cabeça de burro. Lúen, a estudante loira, disse a ele que ele deveria fazer as malas e que se ele estivesse na casa de Lúen, ele ficaria tão envergonhado que nem iria aparecer. Mas Lúen continuou perseverando. Ele perguntou a Lúen se ele sabia que os juniores o chamaram. Ele é conhecido como Dunhead Lúen. A estudante loira culpou Lúen dizendo que é por causa de Lúen que o padrão da turma de formandos caiu. Então ele sugeriu que Lúen voltasse para casa agora, de volta ao território rural. Outro estudante entrou na conversa e disse a Lúen que se ele não tem habilidades, deveria pelo menos ter dinheiro. Mas foi a primeira vez que esse aluno ouviu falar sobre a família Ardell. Então o estudante loiro apoiou essa afirmação, dizendo que seu pai costumava dizer que os Ardell são apenas tolos que agem indiferentemente, apesar de não terem nada. Lúen cerrou os dentes enquanto segura sua raiva. O aluno insulta ainda mais a família de Luan, mas esse aluno não conseguiu terminar a frase porque o punho de Luan já se encontrava em seu rosto. O outro aluno ficou surpreso ao ver seu amigo sendo jogado no chão por causa do soco repentino de Lúen. Lúen desafiou esse estudante loiro para Yapi novamente. A estudante estava com um grande hematoma em seu rosto, enquanto seu nariz sangrava. Ele amaldiçoou Lúen por ousar fazer isso com ele. Lúen disse ao aluno, cujo nome é Ben Foot, que deveria saber quando parar. Ele estava com raiva porque Ben Foot bagunçou sua família. O amigo de Ben Fall o atacou enquanto perguntava se ele tinha alguma ideia de quem eles eram. Mas antes que pudesse chegar a Lúen, Lúen já tinha dado um soco na barriga dele. Seus joelhos caíram no chão e ele se enrolou como uma bola. Foi tão doloroso que o chamou a atenção do babão. Luan foi chamado por alguém que o chamou de bastardo arrogante. Ben Fall ficou com raiva. Ele fez uma bola de raios em suas mãos. Luan ficou alarmado porque Ben Foot está tentando usar magia de combate dentro da academia. Ele lançou a magia em direção a Lúen enquanto chamava Lúen de lixo com transtorno de evocação de mana. Ele perguntou se Ben Fall não o tinha cuidado, mesmo que ele tenha sido expulso. A bola relâmpago viaja rapidamente em direção a Lúen. Lúen assistiu, mas ele não conseguia mover seu corpo. Oi, Higley gritou para eles pararem, mas o ataque já havia alcançado Lúen.
Luan foi coberto por uma luz forte do ataque, e assim mesmo ele pensou que tudo estava. Ele recebeu a janela de status informando que ele é a encarnação de Draa, o destruidor de mundos, e a janela de status foi o jogador do artefato desbloqueado. Luan soltou um suspiro enquanto me perguntei o que diabos é que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele ouviu a figura diante dele dizer que eventualmente ele descobriu que a figura realmente chamou seu nome. Ele ficou surpreso, então lentamente abriu os olhos diante dele. Helen, a maga de cura de alta classe, perguntou se ele se sentia melhor agora que estava surpreso. Ele imediatamente levantou, mas Helen o impediu e perguntou onde ele é. E Helen respondeu que ele está na sala de recuperação. Helen o incentivou a se manter deitado. Luan respondeu que só estava um pouco tonto, mas poderia sentar. Ele perguntou se ele desmaiou. Ele lembrou o que viu antes. Ele perguntou o que era, especialmente porque era tão vívido. Ele perguntou a Helen há quanto tempo ele estava fora. Helen respondeu que foi quase o dia todo. Helen disse a ele que é sorte que não foi pior e que Deus ainda o ajudou. Ele perguntou a Helen se ele estava bem agora. Helen explicou que eles ainda têm que verificar mais, mas até agora Luan parecia bem para alguém que foi atingido diretamente por um raio. Ela disse a ele que ele não tinha nenhuma queimadura na ferida, ou nem mesmo um órgão danificado. Ela nunca tinha visto algo assim. Até mesmo Luan se perguntou como isso era possível. O raio é uma magia assustadora que queima o corpo inteiro em um segundo. Além do mais, ele levou um golpe direto. Então é um mistério de como ele está totalmente bem. Alguém entrou na sala que Helen disse a Luan que como o professor está lá, ela irá embora para poder analisar melhor os resultados. Ela disse a ele para ligar para ela imediatamente quando algo der errado. Hyle perguntou como ele estava se sentindo. Ele respondeu que estava bem. Riley comentou que foi bom saber. Ele informou a Luan que havia uma reunião de professores sobre aquele incidente. Ele então mencionou que seria expulso por causa do uso de magia ofensiva com forte intenção de matar e espalhar falsos rumores sobre o chefe da família Ardell e pelo tratamento injusto e intimidação contra Luan. Todos esses atos levaram ao veredicto. Luan respondeu que também bateu em Ben. Riley respondeu que haverá uma punição para ele também, considerando esses fatos. Ele estará prestando serviço voluntário na academia por um mês. Ele aceitou isso sem qualquer protesto. O Inferno perguntou a ele sobre algo. Ele perguntou se Luan tinha o artefato. Luan ficou confuso e então respondeu que não, pois se ele tivesse feito isso, ele não teria sido intimidado daquele jeito. O Inferno respondeu que, a julgar pelo valor do artefato e quão raro ele é, o chefe da família de Ardell já o teria usado para seu povo. Luan estava curioso sobre por que o Inferno perguntou a ele. O Inferno olhou para ele em sua cabeça. Ele se lembrou de como uma luz vermelha envolvia o corpo magro antes que o raio levasse Luan para o Inferno. Parecia que um artefato de alta qualidade estava protegendo Luan, o que ricocheteou na magia de Ben. Luan perguntou do que Hyle estava falando. Então ele percebeu que poderia estar relacionado ao sonho que ele teve. Ele duvidou desse pensamento e então respondeu a Hyle que não entende o que aconteceu, mas ele tem certeza de que não tem um artefato. Hyle pediu a Luan que descansasse mais. Cabeça do Luan. Ele contou a verdade para o professor que ele não tinha ideia do que aconteceu, mas o professor não falou nada. Isso deixou Luan curioso para saber o que o professor estava pensando. Luan continuou pensando sobre a experiência que ele teve. Isso não podia ser diferenciado de um sonho e aquela voz estranha. Ele lembrou que lhe contaram sobre um artefato Draa, o destruidor do mundo e jogador. Ele está tentando pensar em mais uma coisa. Então ele lembrou que era a janela de status ao dizer que realmente apareceu na frente dele. Ele estava realmente surpreso, e isso o fez fugir. Ele não conseguia acreditar que era real. Helen se aproximou dele para verificar se ele está bem. Ela pensou que ele não estava se sentindo bem, mas Luan apontou para a tela na frente dele e perguntou se ela podia ver isso também. Ele descreveu a coisa azul na frente dele. Helen ficou confusa, pois não havia nada ali. Ela perguntou novamente se ele estava bem. Ele estava nervoso por não poder ver. A tela azul exibiu o nome dele e, por baixo disso, sua descrição de ser a encarnação de Draa, o destruidor do mundo. Então, descreveu o jogador como artefato de Draa que pode convocar a janela de status e aumentar ilimitadamente o poder de alguém por meio de missões. Sua força é 150, passa a agilidade é 100 e a sabedoria é 1550. Luan então entendeu que essa tela só era vista por ele. Ele percebeu que Helen ainda estava lá, então decidiu dar uma desculpa. Primeiro, ele disse a ela que devia estar enganado. Helen deu uma risadinha e disse a ele que não tinha graça. Helen disse a ele que o resultado é perfeitamente normal e que ele pode voltar ao seu dormitório agora. Nosso MC agradeceu a Helen. Luan relembrou o evento que ele perfeitamente normal, mesmo depois de ser atingido por um raio.
Então a afirmação de que ele é a encarnação de Draa, o destruidor do mundo, ecoou em sua cabeça. Ele também se lembrou do homem de olhos vermelhos que conheceu no espaço sideral, e agora ele tem uma janela de status que só é visível para ele. Ele cogitou a ideia de que o artefato do mágico chamado Draa foi transferido para ele mais tarde naquela noite. Fora da área de uma janela estranha apareceu na frente dele. Ele estava confuso sobre o que significava a missão. A tela azul exibia o repetível Quest. Seu Punch Kick e Spin Kick estão em Z acima de 100. Ele recebeu uma recompensa de força 10 e habilidades desbloqueadas. Ele pensou em como socos e chutes estão relacionados à força. Ele se perguntou como isso vai ajudar um mágico como ele, mas ele reconhece que não é hora de suspeitar. Ele decidiu tentar primeiro. Ele deu um soco e o contador mudou para 1/100. Então ele socou novamente. Agora são 2/100. Isso o fez sorrir, já que o número está aumentando. Ele pensou que nesse ritmo, logo alcançaria a meta que almejava. Deu outro soco, mas o contador ficou 2 acima de 100. Ele olhou para a tela e percebeu que não aumentou, o que o fez concluir que não é considerado um sucesso. Mesmo com um pequeno erro, ele estava animado para fazê-lo corretamente. A noite havia ficado ainda mais profunda. Luen estava respirando pesadamente. Ele parecia exausto, mas ele estava feliz por ter terminado. A janela de status apareceu e mostrou que a missão foi concluída. Ele recebeu mais de 110 de força e habilidades foram desbloqueadas. Ele ficou curioso sobre essas recompensas e percebeu algo. Ele sentiu uma sensação estranha de que estava percorrendo levemente seus vasos sanguíneos. Ele percebeu que era algo mais fundamental que mana. Esse sentimento o fez ter certeza de que ficou mais forte. Ele queria dar uma olhada. Ele deu um golpe poderoso. Luen ficou encantado. A força que entra na magia ficou muito mais forte, com a velocidade do ar, resistência e poder destrutivo. Tudo mudou definitivamente desde antes de ele reconhecer que sua força fundamental realmente ficou mais forte. Ele ficou curioso para saber qual é a outra recompensa, chamada desbloqueio de habilidade. Comandou a janela de status para aparecer e exibir detalhes sobre Force Circle, uma habilidade passiva que substitui mana por força. Os círculos de mana serão substituídos por círculos de força, e a partir daí toda a magia será afetada pela habilidade do jogador. Força substituindo círculos de mana por círculos de força são novos para ele. Ele perguntou se isso significava que seu mana seria substituído por sua força. Todos aqueles que sentem e estudam mana têm um círculo ao redor do coração. O círculo de mana desempenha um papel importante na liberação e fortalecimento de mana, aumentando em número dependendo da profundidade de mana e da quantidade de mana que o mago pode controlar. Luen tinha 4 círculos Monok. É assim mais do que outras crianças da sua idade, mas por causa de sua deficiência, era como se não tivesse nenhuma. Luen ficou surpreso com o maná. O círculo realmente desapareceu. Então ele percebeu que a força que gira loucamente em seu lugar é a força circular, um círculo de força, em vez de um círculo de mana. Não pode haver nenhum mágico sem um círculo de mana. Ele ponderou sobre o que aconteceria com ele em relação ao novo círculo que não pode fazer o que o círculo mana pode. Ele ficou triste com a ideia de que sua vida como mágico terminaria assim, mas Luen era resiliente. Ele pensou consigo mesmo que é muito cedo para se sentir mal. Ele queria testar primeiro. Ele fez uma bola de fogo. Ele estava surpreso com a rapidez com que aconteceu. Além de ser forte, também o momento em que viu o tamanho de sua bola de fogo, ele percebeu algo. Era o poder de um artefato, porque a magia tem um efeito. Princípio básico de atuação. Leva cerca de 10 segundos antes que a magia seja liberada. Mas para poder pular livremente esta etapa, é necessário criar uma bola de fogo apenas com o poder dentro de seu corpo, que é o poder de um artefato. Então algo pegou a atenção de Luan. A tela azul exibida sobre o Mago de Loucura é um método de magia desenvolvido por Draa, que teve problemas para liberar mana. Luen pode atacar inimigos carregando magia em seu corpo e pode atacar inimigos ao imbuir magia em seu corpo. Ele não é afetado pela magia lançada sobre ele, e sua força é adicionada ao ataque mágico, e seu dano mágico também causará dano físico adicional. Como ele carregava magia em seu corpo para atacar? Ele se perguntou se por acaso aquele cara chamado Draa tinha uma evocação semelhante à desordem como ele e lutou imbuindo-se de magia em seus punhos e pernas. Isso deixou Luen curioso sobre como os diabos Draa foram capazes de inventar algo assim. Então uma nova quest apareceu. A tela azul exibia uma missão declarando a demonstração do método que Luen foi encarregado de usar o Force Circle e força para acertar um alvo físico. Depois de ler isso, ele olhou para o alvo de treino na frente dele. Ele nunca pensou nesse método. Ele cogitou a ideia de se tornar um mágico com esse método. Nosso MC experimentou e lançou a bola de fogo em direção ao alvo.
Ele socou o alvo com seu punho coberto de chamas. Ele ficou satisfeito por ter funcionado. Ele havia completado a missão e, como recompensa, que ele adquiriu mais de 110 de força. Ele estava exausto e caiu sua bunda, e ele foi se deitar no chão. Ele estava feliz por ter feito isso. E a missão finalmente acabou. Ele lembrou como ele falhou no estágio de descarregar magia todas as vezes, mas finalmente conseguiu com o punho. Ele se pergunta que tipo de pessoa é a Draa para poder inventar esse método. Luen queria dar uma olhada, mas seu corpo estava pesado, e então ele ouviu alguém falar sobre ele dormir naquela área. Essa pessoa presumiu que Luen estava treinando até de madrugada. Eles se perguntaram se deveriam acordar. Luen já era de manhã, e Luen ainda estava dormindo no chão. Isso fez a pessoa que o viu se perguntar se ele estava morto, mas a outra pessoa discutiu que é impossível. Já que Luen estava bem, mesmo depois de ser atingido diretamente por um raio, ele lentamente começa a acordar. Por causa do barulho, havia uma multidão ao seu redor e todos ficaram surpresos quando ele de repente se levantou. Ele bocejou e agiu casualmente quando perguntou por que todos estavam lá, para surpresa de todos. Luen perguntou se era a primeira vez que viam alguém dormir ao ar livre. Um aluno respondeu que, na verdade, esse é realmente o caso, especialmente que um nobre que dormia ao ar livre abandonou o conforto de belos dormitórios. Este aluno perguntou se Luen bebeu ou algo assim. Luen respondeu, chutei minha bunda, e explicou que estava exausto quando adormeceu. Todos ficaram surpresos com o comportamento de Luen, sentiram que ele havia mudado. Então um aluno notou o espantalho quebrado, apenas restaram fragmentos com cinzas, e eles se perguntaram se Luen foi quem fez isso, mas eles pensaram que era impossível nos dormitórios da academia. Luen foi recebido por seu colega de quarto, um homem loiro de olhos vermelhos chamado Jason Damon, que está no 6º ano na Ignite Academy. Ele estava escovando os dentes quando perguntou a Luen se ele ficou lá fora, e só vai voltar agora. Jason ficou curioso, já que Luen não costuma sair da academia. Luen disse a ele que ele não precisa saber. Jason é o filho mais velho da família Damon, famosa por fundir e minerar metais, e para Luen, que foi tratado como um perdedor na academia, Jason o tratou bem. Jason brincou com ele, perguntando se ele conheceu uma garota e ficou fora a noite toda. Luen descreveu Jason como um louco por álcool e garotas, e muitas vezes vai embora da academia secretamente. Jason tinha uma vibração amigável com ele quando chamou Luen de pirralho, e o provocou se ele finalmente conseguiu depois de ser atingido por um raio. Ele pediu a Luen que lhe contasse em detalhes. Luen, de brincadeira, joga suas roupas sujas em Jason enquanto ele avisa que está prestes a se lavar. Luen se sentiu bem ao entrar na banheira, que lembrou. Ele verifica a missão adicional, ele pronunciou a palavra Quest e a janela azul apareceu e exibiu uma missão repetível chamada Treinamento Corporal. É basicamente o mesmo da janela anterior, exceto o número de vezes que ele precisava realizar as ações, que agora foram duplicadas. Luen notou que as recompensas permanecem as mesmas, mas a quantidade de treinamento aumentou 2 vezes. Ele perguntou se continuaria a duplicar no futuro. Tal como ele esperava, não foi fácil, mas ele não perdeu o espírito, pois isso o ajudará a se tornar um mágico. Ele lentamente foi submerso na banheira. 1 mês se passou desde então. Ele treinou duro, já que a missão repetível poderia ser concluída uma vez por dia. Mas ao contrário do fixo, as recompensas de treinamento necessário aumentavam dia a dia. Se um dia passasse sem completar totalmente a missão, todo o seu progresso era zerado. Então ele fez questão de não perder um único dia. Ele pensou em uma coisa boa sobre isso, a exigência de não ir além de 3.000 vezes cada. Ele sabia que se fizesse mais do que isso, teria morrido por fazer missões. Ele continuou a treinar. A janela azul apareceu. Agora seu soco está em 3.000 sobre 3.000, que foi marcado como concluído. Foi o mesmo para o chute e o chute giratório também. E como ele completou a missão, ele recebeu a recompensa de força mais 10. Ele treinou todos os dias durante o último mês assim, e ele até ganhou uma nova habilidade. É uma habilidade passiva chamada Artes Corporais, que aumenta as habilidades do corpo, e as habilidades mais fortes e elaboradas movimentos tornam-se possíveis dependendo do seu nível de treinamento. Estava um dia ensolarado. Na academia, os alunos estavam fofocando sobre como Luen parecia estranho ultimamente. É porque Luen era alguém que nem piscava na aula, mas agora ele dorme durante a aula. Outros alunos também perceberam como Luen praticamente mora na sala de treinamento o dia todo e só foi visto praticando chute em um aluno. Disse-lhes para deixarem Luen sozinho, já que não era a primeira vez que ele agia de forma estranha. Este aluno presumiu que Luen devia estar tentando superar seu distúrbio, mas ele acreditava que não funcionaria de qualquer maneira. E foi assim durante o último mês.
Lewin vem completando as missões que ele também perseguiu atrás de qualquer pista sobre Draa, mas ele não conseguiu encontrar nenhum mágico chamado Draa em nenhum registro histórico, não apenas no status de jogador destruidor mundial. Na janela Quest, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista para nenhuma delas. Ele ficou se perguntando quem é realmente Draa. Ele abriu sua janela de status e exibiu sua força, 470 de agilidade e 100 de sabedoria. Enquanto ele olhava para ele ficava se perguntando sobre a pessoa que lhe deu aquele poder. Alguém gritou para ele. Era Jason. E ele tinha novidades para Lewin. Lewin não tem ideia do que está acontecendo. Então Jason comentou por que Lewin estava apenas lá lendo livros sem pressa. Lewin perguntou se algo grande aconteceu. Jason disse a ele que o chefe da família Ardell está lá. Lewin ficou confuso. Então Jason reformulou e disse que o pai de Luan está lá. Isso fez Lewin Rush se aproximar de seu pai, e ele imediatamente chamou a atenção de seu pai. Seu pai ficou encantado ao vê-lo, e eles escolheram uma sala para conversar. Lewin afirmou que já fazem 6 anos desde que foi admitido na academia, desde os 10 anos. Ele perguntou se seu pai estava bem durante todo esse tempo. O pai respondeu que sempre esteve bem. Lewin perguntou sobre Lena, sua irmã mais nova. Seu pai informou que sua irmã está crescendo agora e está aprendendo esgrima. Ela disse que era para proteger seu filho mais velho e fraco irmão. Lewin expressou que está envergonhado por seu pai comentar que Lena sempre foi ousada. Lewin chamou seu pai para dizer que ele está bem. Seu pai perguntou o que ele quis dizer. Lewin explicou que ele está bem e não está ferido física ou emocionalmente. Seu pai permaneceu em silêncio, tomando um gole de chá. Então, seu pai informou-lhe que o motivo de sua visita à academia foi para perguntar a Lewin se ele queria sair da academia. Ele disse a Lewin que se for difícil para ele pode retornar ao seu território. Ele sabia que seu filho havia suportado à força muitos sofrimentos, dificuldades e coisas que ele não podia dizer. Lewin admitiu que sabia por que seu pai foi para a academia depois de 6 anos, mas ele disse ao pai que havia encontrado um jeito. Agora ele pediu ao pai para fazer uma promessa com ele. O pai ficou curioso sobre isso. Lewin disse a ele que na próxima prova ele dará um bom resultado para o prático. Com uma expressão séria, Lewin disse a seu pai que, em troca, se ele falhar desta vez, ele fará o que seu pai quiser. Depois que ele prometeu a ele que ele tiraria uma boa nota na prova prática, seu pai, que entendia sua determinação, voltou para a propriedade depois de terminar a conversa. E finalmente chegou o dia da tão esperada prova. O professor pediu a atenção deles e disse-lhes que era o dia do exame de introdução à magia. Ele os lembrou que qualquer atividade ilegal resultará em reprovação. O exame começou na escola. O exame é dividido em exames escritos e práticos. O exame prático é dividido em 4 partes, visando magia, poder medir, combate real e combate 1 contra 1 como uma pessoa com magia, transtorno de evocação. Luan recebeu notas perfeitas em provas escritas nos últimos 6 anos. No exame prático da prestigiada família Gary Hill, sempre ficou em primeiro lugar. Mas desta vez, Lewin tinha certeza que seria diferente, já que com certeza ficará em primeiro lugar na prova prática depois que todas... Eles começaram a prova prática propriamente dita depois de alguns dias de operação. Alguém chamado Lewin era Jason Damon. Jason disse a ele que ele estava tenso há um tempo. Jason perguntou se Lewin tinha algum tipo de plano para o exame prático. Ele disse a Jason que tentaria abordar o exame de uma nova maneira. Jason ficou encantado e pediu para confirmar se Lewin realmente encontrou uma maneira de alguém ligar. E ele disse a Lewin que ele é um excelente aluno e o conselho que ele poderia oferecer a alguém que foi reprovado 6 vezes no exame prático, como Lewin, é desistir em vez de ir lá e se humilhar. Lewin sorriu para ele e expressou que o conselho não é particularmente útil, mas esse cara não parou e disse a Lewin que ele pode estar entendendo mal alguma coisa, já que alguém com um distúrbio de evocação mágica como ele não estaria conseguindo fazer o exame direito. Isso começou a irritar Lewin e ele se perguntou o que há com aquele desgraçado do cara. Ele perguntou o que havia com Lewin. Lewin costumava agir de forma tímida perto dele, mas agora Lewin estava confiante e isso o irritou. Ele disse a Lewin que ele iria bagunçá-lo no exame de combate 1 contra 1 mais tarde, então Lewin deveria esperar por isso. No primeiro exame prático é direcionado, e seu nome oficial é exame de tiro em múltiplos alvos. O método do exame é simples. É um exame para ver quantos alvos podem ser abatidos com um lançamento. No entanto, ao contrário de antes, o exame deste ano teve um aumento no nível de dificuldade, com os alvos em constante movimento. O instrutor anunciou que Herc conseguiu um alvo. Angélia obteve 0 alvos por causa disso. A nota média foi horrível. Então, teve alguém que acertou 4 alvos. Outro aluno acertou 3 alvos. Os instrutores falam sobre o resultado saindo ruim, depois de aumentar um pouco o nível de dificuldade. Um dos professores expressou que a qualidade da turma de formandos é péssima. Um professor disse-lhes que ainda é muito cedo para ficarem desapontados. E esse professor disse a eles que seria a vez de M.
Então eles deveriam aguardar ansiosamente. O professor que expressou que este é o professor Elish, o professor de preparação de poções mágicas e o tio de Gary Hill, anunciou que Amy está saindo agora. Amy estava prestes a fazer o exame, mas estava pensando em se exibir para o Luen. Amy não tinha ideia do que era o planejamento de Luen. O instrutor disse a Amy para começar. Amy determinou a lacuna em suas habilidades. Com apenas um ataque, ele acertou vários alvos móveis ao mesmo tempo. Os alunos que estavam assistindo ficaram maravilhados. Eles presumiram que Amy posaria novamente em primeiro lugar. O professor Elric ficou satisfeito e orgulhoso e comentou como o desempenho de Amy é digno de ser chamado de o descendente da família Gary Hill. Ele perguntou a seus colegas professores se eles concordam com ele que Michael é o orgulho de sua academia. Ele acrescentou que Michael certamente se tornaria o grande representante deste ano. E o velho disse ao professor Elish que bastava que este velho pronunciasse que o nível de formatura deste ano não vale mais a pena ser observado. Esse velho é Tyrion, o atual reitor da academia e um professor de arquimago da 7ª classe. Ele sugeriu ao reitor que assistisse um pouco mais, já que é a próxima vez de Luan. O reitor ficou surpreso ao saber que Luen Ardell ainda frequenta a academia e como isso prova sua paixão. O Dean ficou interessado em ver Luen falando sério. Ele vê isso como uma ótima oportunidade de testar sua força. O instrutor lhe disse para começar. Ele fez uma pequena bola de fogo na palma da mão e imediatamente se transformou em uma grande chama ao seu redor. Os professores ficaram surpresos com sua ridícula velocidade de lançamento. Os alunos não podiam acreditar no que viam. Enquanto isso, ao ver isso, eu fiquei emocionado. Ele disse aos alunos surpresos que Luen tem uma ordem de evocação mágica e mesmo que Luen conjure 100 delas, é impossível acertar um alvo. Ele descreveu Luen como um lixo inútil que não pode fazer nada, mas RMC de repente desapareceu de seu lugar. Apareceu uma janela azul que indica que a refração do tempo está ativa. Ela distorce e refrata o tempo por 30 segundos, e Luen ganhou aceleração igual a 200% de sua força, e seus movimentos tornaram-se mais rápidos. Outra janela azul apareceu para informar Luen que ele estava se movendo além da imagem distorcida do tempo, e o resfriamento é de 5 minutos. Esta é uma habilidade que ele adquiriu recentemente. Refração do tempo, que ajuda-o a se mover de forma anormal por 30 segundos para qualquer local que desejar. Em outras palavras, Luen agora é um tufão. A barreira da área de exame parecia que Luen havia feito danos massivos na área circundante. Os professores ficaram pasmos, o mesmo com os alunos, com quem Luen estava feliz com seus resultados. Os cacos de alvos quebrados estavam por toda a área. O instrutor anunciou que Luan havia atingido 27 alvos. Eles não podiam acreditar que Luen lançou a magia em suas mãos e acertou os alvos sozinho. E 27 alvos deram a Luen a pontuação mais alta da história daquele exame. Todos se perguntaram como Luen era capaz de se mover tão rápido e se ele realmente acertou aquele alvo com magia. Tyrion Ignat bateu palmas, e ele se levantou de onde estava sentado e disse a Luen que ele era incrível. Então os alunos o seguiram com alegria. Eles disseram a Luen que ele é incrível, e o parabenizaram. Michael ficou bravo, e ele se perguntou como isso aconteceu internamente. Luen estava feliz com os aplausos de todos, e o reconhecimento que ele não recebeu nos últimos 6 anos. Seu coração sentiu-se esmagadoramente. Alguns momentos depois, vemos o professor Elish reclamar que Luen acertou o alvo enquanto lançava magia na mão. Ele argumentou que não pertencem ao reino da magia e que nunca tinha visto esse tipo de magia antes. O professor Elry ainda tentou argumentar, mas Tyrion fez uma moção para que ele parasse. Tyrion Ignat expressou que o que ele viu foi um milagre criado por um estudante e foi um milagre de magia impecável. Ele também reconheceu que outros professores parecem ter opiniões diferentes no fundo. O professor Elry estava furioso por estar com raiva de Luen por fazer tanta bagunça. Ninguém jamais pensou que as coisas acabariam assim. Por outro lado, Jason colocou a mão em volta do ombro de Luen e ele anunciou alegremente que o arco-mago estava entrando. Ele disse a Jason para parar. Os outros alunos ficaram entusiasmados ao ver Luen, enquanto Luen passava pelos alunos reunidos ao seu redor e perguntaram com entusiasmo como ele fez isso durante o exame prático. Os outros perguntaram se ele sabia o nome deles. Ele queria fugir da atenção. Então ele disse a Jason que ele estava indo em frente primeiro na cabeça. Até ontem ele era apenas um solitário na academia. Tudo mudou da noite para o dia. Então ainda foi difícil para ele se adaptar. Mas é claro que Luen está ciente de que existem algumas pessoas que não gostam dele. Quando ele entrou no quarto, ele perguntou o que Amy estava fazendo em seu quarto. Amy se aproximou dele e disse que ele parecia orgulhoso depois de ganhar alguns pontos. Ontem, com algo nem mágico, ele disse a Luen que sua arrogância o enjoava.
Ele então veio avisá-lo para não se exibir. Luen sugeriu a Amy que Amy estivesse envergonhado por ter perdido no exame prático para um cara que ele desprezou por 6 anos, o que desencadeou Mikkel, e ele agarrou o colarinho de Luen enquanto o xingava. Luen agarrou a mão de Amy, o que deixou Amy chocado. Ele se perguntou o que havia com Luen. Ele também se perguntou como Luen era tão forte em uma ameaça séria. Luen disse a Mikkel que eles precisam se formar com segurança, e se Amy quiser se apaixonar tão mal que ele convide Amy para lutar de forma justa e honesta no único verso de um exame de combate. Amy sacudiu a mão de Luan. Mel ficou com raiva quando perguntou a Luen se ele realmente acha que está qualificado para competir com ele, quando Luen é alguém que recebeu apenas notas baixas por 6 anos. Luan disse a ele que eles só tinham que esperar e ver se ele estava qualificado ou não. Amy o avisou para não ser reprovado no próximo exame antes do encontro. Mel caminhou pelo corredor enquanto pensava em quão arrogante aquele filho era. Eu tinha certeza de que Luen iria falhar no exame prático de hoje, sem ter a chance de fazer o exame de combate 1 a 1. Ele tirou a mão do bolso dele, que estava tremendo um pouco, e se perguntou se Luen é realmente um mágico. Mais tarde naquele dia, estava claro e ensolarado lá fora. Havia uma grande estátua e uma pessoa comentou que mesmo que visse aquela estátua de pedra várias vezes, ainda não deixava de surpreendê-lo. Era o dia da segunda prática do exame. O exame é chamado de medição de saída de mana, e eles estão no local do exame, um tesouro da academia, e um artefato raro do qual existem apenas alguns em todo o continente. O ogro Kingram, 500 anos atrás, foi transformado em um artefato enquanto ainda estava vivo pelo arquimago Freud King Graham. Quem está preso no artefato absorve a mana do mago e atua como uma espécie de saco de areia mágico. O exame de medição de saída de mana exige que os alunos lancem magia no Kingram e obtenham uma pontuação alta. Luen perguntou a Jason se isso significava que tudo o que eles precisavam fazer era mirar na estátua e usar um feitiço no qual eles confiam. Jason respondeu que sim, mas compartilhou que o ogro bastardo é famoso por dar notas duras. Mesmo uma nota de pouco mais de 20 é boa o suficiente. Um aluno usou uma tempestade de raios para atacar a estátua, e a estátua disse a ele que perdeu, mágico de 1 ponto. Então sugeriu ao aluno parar de praticar magia agora mesmo. Um aluno comentou que achava que o aluno se saiu bem, mas como esperava, não foi tão fácil. A estátua chamou o próximo aluno, que saiu desanimado. O próximo aluno ficou confiante e usou uma bola de gelo. E a estátua disse a ela que ele definitivamente se lembraria dela por causa de quão impressionante foi. O aluno perguntou se isso é verdade, mas a próxima frase da estátua foi dura, já que ele a chamou de pedaço de lixo irremediável. A estátua deu a ela 2 pontos, que ela não podia aceitar, já que ela deu o seu melhor. O próximo aluno obteve 5 pontos e foi instruído a sair imediatamente. A estátua disse a outro aluno que sua magia era branda e perguntou se estava misturada com água. O aluno respondeu furiosamente que era 100% mana. O instrutor disse ao aluno para parar de fazer barulho e voltar para seu lugar. O próximo era eu, Gary Hill. Eu liberei toda a minha magia e tudo caiu na estátua. A estátua disse a mim que para um Gary Hill é bastante decepcionante. Ele perguntou a Mel se ele é filho de Josh Gary Hill. Eu respondi com orgulho que sou o orgulhoso terceiro filho de Josh Gary Hill. A estátua é Ryu, da palavra orgulhoso, e disse a Michael que seu pai era um idiota que chorava e implorava por mais pontos. A estátua disse a Mickey que ele é menos talentoso que seu pai idiota, Mike Gary Hill. Ele deu 27 pontos para mim. Eu fiquei bravo e disse à estátua que para um mero ogro ele está falando bobagens. O instrutor disse a mim para se acalmar e então chamou o próximo aluno, Luen Ardell. Luen admitiu para si mesmo que estava nervoso por algum motivo, mas disse a si mesmo para tentar. E ele consegue. Ele disse à estátua que foi um prazer conhecê-lo, e então apresentou seu nome à estátua. A estátua comentou que é a primeira vez que ele vê o rosto de Luan. E então ele mencionou que isso não importa. Então ele pediu a Luen para prosseguir com o exame. Luen fez uma enorme bola de fogo em seu punho. O instrutor ficou chocado ao ver que foi uma explosão de queima de mana. Os alunos ficaram surpresos ao ver uma magia de classe 4. A estátua perguntou a Luen qual era sua posição, então Luen anunciou "Aqui eu venho". Quando ele se aproximou da estátua, ele saltou e chutou com força. O instrutor ficou surpreso com seu movimento, pois parecia impossível mover a magia do pé e explodir em um instante. O outro aluno perguntou se era mesmo um feitiço de classe 4. O aluno respondeu que o poder do feitiço de Luen teria que ser pelo menos já que o outro aluno mencionou que poderia ser pelo menos a classe 5. O outro aluno concluiu que Luen poderia ser pelo menos um mágico da 5ª classe. Luen estava em guarda porque ele sabia que sua explosão de mana burn funcionou corretamente, mas a reação de Kingram é estranha. Ele perguntou se algo deu errado. Kingram perguntou quem ele era.
Luen respondeu que ele já havia apresentado seu nome antes. Ele repetiu seu nome, mas Kingram o interrompeu e perguntou se ele era Dra. Isso surpreendeu Luen. Kingram disse: "Eu estava esperando por você, Dra."